Hoje nós vamos falar sobre Daniel capítulo 2. Vocês lembram, domingo passado nós falamos sobre a imposição que o rei colocou. E hoje nós vamos entrar então na visão de Daniel. A visão, na verdade, que o rei teve, Nabucodonosor. Até minha esposa, no caminho da igreja para cá, ela falou que eu estava pregando um texto muito difícil, né? Mas uma coisa eu tenho certeza: você não precisa absorver tudo, é um processo. Mas você pode ter certeza, se o teu coração for sincero com Deus, Ele vai abrindo o teu entendimento para você compreender. Porque um dia eu fui um adolescente que não odiava a escola, que odiava estudo, e o Senhor foi colocando no meu coração amor por essa palavra, e o Senhor abriu o meu entendimento. Eu não sabia nem falar direito, mas a palavra do Senhor estava avivada dentro do meu coração. Então não é sobre intelecto, é sobre coração. Se o teu coração estiver aberto nessa noite, o Senhor vai te dar entendimento. Amém. Eu vim de uma igreja batista onde o meu pastor treinou pessoas semi-analfabetas, mal sabiam falar a língua portuguesa, mas todos eles eram versados nas escrituras sagradas, que colocaria qualquer professor de teologia ou qualquer professor de filosofia no bolso, porque é o Espírito Santo que ensina o crente. Se o teu coração, a minha pergunta nessa noite é o seguinte: se o teu coração vai estar aberto ou não? Se o coração estiver aberto, o Espírito Santo vai encontrar um espaço, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Amém? Então vamos ler Daniel capítulo 2, a partir do versículo 27. Essa estátua aqui que eu coloquei é exatamente a estátua da visão de Daniel. Cabeça de ouro, braços, barriga, peito, na verdade, de prata, cintura aqui de bronze, as pernas de ferro e os pés misturado ferro com madeira, ok? Barro. Eu sabia que era uma coisa fraca. E cada parte dessa visão que Daniel recebeu, que o rei recebeu, representa um império diferente. E sabe o que eu acho mais lindo na palavra de Deus? É que essa visão de Daniel se cumpriu. Nós estamos diante de uma palavra que se cumpre a cada dia. Amém? Amém. Então eu quero ler junto com você. Vamos ler? Deixa eu só tomar uma água aqui. Amém, Jesus? Vamos ler Daniel capítulo 2, do 27 ao 49. O tema da nossa pregação nessa noite é um reino que não pode ser abalado. Amém. Nós estamos dentro de um reino que não pode ser abalado. Diz assim a palavra do Senhor: Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque tenho mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando,
uma pedra soltou-se sem o auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados e viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se em uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho e nós o interpretamos para o rei. Tu, ó rei, é rei dos reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que governes, deles todos. Tu és o cabeça de ouro. Agora vem a interpretação. Tu és o cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Todo mundo sabe que a prata é inferior ao ouro, o bronze e a prata e assim por diante. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida seguirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que este será um reino dividido. O ferro e o barro não se misturam, né? Por isso que vai ser um reino dividido. Mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. 43, verso 43. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época, verso 44, na época desses reis, o Deus dos céus reestabelecerá ou estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por outro povo. Então esse aqui é o quinto reino, o reino de Deus. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a pedra e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Amém? Vamos dar uma palavra de oração. Deus amado, eu quero mais uma vez te agradecer pela tua palavra. Quero pedir que o Senhor venha, assim como Daniel foi encorajado com essa mensagem, assim como aqueles que estavam no cativeiro precisaram ouvir uma palavra de direção, uma palavra de consolação, uma palavra que apontasse para o futuro, de que nós encontraremos Deus no futuro, ou que Deus nos encontrará no futuro das nossas vidas. Como nosso irmão falou aqui, Senhor, Deus é aquele que cuida de todas as coisas. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vimos aqui no texto que Daniel, ele compartilhou então o significado do sonho do rei. Um sonho que ninguém
sabia que o rei tinha sonhado. Ninguém conseguia entender, porque o rei não pediu apenas a interpretação do sonho, mas o rei pediu que os homens adivinhassem qual era o sonho. Um pedido absurdo, né? E olha que interessante, Daniel agora vai trazer o significado do sonho do rei. Nós vamos interpretar esse texto agora. Ele vai trazer o significado, mas é muito interessante a gente notar que agora o significado desse sonho vai ser dado segundo a interpretação, ou segundo a perspectiva, segundo o olhar de Deus, né? Daniel levou o problema até o Senhor, e agora Daniel vai trazer a resposta do significado a partir da perspectiva de Deus. Olha que interessante, desse ponto a gente já começa a perceber uma coisa muito interessante. Esse rei que ameaçou, que disse que ia mandar matar Daniel, todos eles, ia mandar matar os sártapas, os adivinhos, os astrólogos, ia mandar matar todos. Agora esse rei mudou de posição, ele agora está sentado como um espectador, porque agora quem vai falar com o rei vai ser o Deus do universo. Amém. Até agora ele é que deu as fichas do jogo, até agora ele que controlou a situação, mas agora ele se vê diante de uma situação que saiu do seu controle, e agora ele tem que sentar e tem que saber que é Deus que está no controle, que é Deus que está no controle de todas as coisas. E isso já começa a consolar o nosso coração, porque não importa quem seja o homem, não importa quem seja a pessoa, como as autoridades, como as pessoas desse mundo se sintam, Deus ainda está sentado no trono, e a resposta ainda está nos lábios do nosso Deus. Deus ainda é o Senhor de todas as coisas, e é exatamente isso que a primeira coisa que Daniel faz é lembrar isso, que o rei só está naquela posição por causa do Senhor. Veja comigo no versículo 38, o que Daniel diz para o rei. Ele diz: nas tuas mãos ele, Senhor, pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Então Deus é que colocou você como governante, onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos eles. Versículo 21, volta um pouquinho antes. Daniel já está preparando aqui o campo. Versículo 21, olha o que ele diz aqui: que Deus muda as estações e as épocas, destrona reis e estabelece reis. Olha a convicção. Daniel, nesse momento aqui, ele não baixa a sua cabeça. Ele não baixa a sua cabeça porque ele sabe que é Deus que mantém uma pessoa no poder, que a história é a história de Deus e não dos homens. Os homens governam até onde Deus permite que eles governem. E isso era importante porque eles estavam cativos, eles estavam presos na Babilônia. Assim como nos dias de João no Apocalipse também, a igreja estava sendo trucidada, destruída pelos imperadores que odiavam os cristãos. Nós assistimos um filme de Paulo esses dias, ele foi levado para Roma para ser condenado, mas Deus deu a mesma palavra para João. Manda João dizer à igreja que eu sou aquele que esteve morto, mas que vivi e que ressuscitou. Eu sou o Alfa e o Ômega. Por que Jesus diz que ele é o Alfa e o Ômega? Você já parou para pensar nessa expressão? Você diz, pastor, Alfa é a primeira letra do alfabeto, não é? Grego. E Ômega é a última letra. Por que ele disse que ele é o Alfa e o Ômega? Porque ele está dizendo o seguinte, que todas as palavras, todas as possibilidades, todas as construções daquilo que a gente pode construir, começa em Deus e termina em Deus. Todo dicionário ainda tem Deus como o A e o B, porque A, Deus é amor, porque B, Deus é benigno, porque C, Deus é, e aí você vai até a última letra do alfabeto. Deus é aquele que conjuga a nossa história. Todas as coisas estão na mão do Senhor. Aleluia. Todas as coisas estão diante do Senhor. E agora veja bem, cada parte dessa estátua representa um império. Então, na verdade, se você for estudar a história,
nós tivemos 4 grandes impérios, desse momento que Daniel deu essa palavra, até os dias de hoje. E Daniel então vai dar a interpretação, ele vai dizer o seguinte: primeiro império que nós vemos aqui, e claramente, à medida que a estátua vai descendo, né, cada império vai substituindo o anterior. Então o primeiro, claramente ele está falando com o rei, que é o Império Babilônico, versículo 38, se você está com a sua Bíblia aberta. Nas tuas mãos ele colocou, né? Aí ele diz assim no finalzinho: tu és o cabeça de ouro. Tu és o cabeça de ouro. Então aqui ele está falando do Império Babilônico. E vocês vão perceber, o livro de Daniel, ele pega tanto o período do Império Babilônico, como o período do Império dos Medos e dos Persas. Daniel teve lá o rei Ciro, né? Daniel pegou outros períodos também, ele ficou lá por mais de 70 anos. E o segundo império é o império que ele fala dos braços e do peito, versículo 39, é o segundo império. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Mas claramente o reino da Babilônia ia perder para o segundo reino. E qual que é o segundo reino? Vamos lá para vocês decorarem. O primeiro império, ou o primeiro reino, é o Império. O segundo na história é o Império dos Medos e dos Persas. Quem que leu já o livro aqui de Esther, rei Assuero, vai falar do Império dos Medos e dos Persas. Esse foi o segundo reino, que é o reino de prata. O terceiro, do versículo 39, perdão. Aqui mesmo. E em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, tá? Bronze é inferior à prata e ao ouro, e é onde ele então tem o ventre e os quadris, né? E olha que interessante, esse terceiro reino, versículo 32, pega o 32, que também faz referência a ele. Nós vamos para lá e para cá, tá? A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, ok? Esse terceiro império na história é chamado de Império Grego. O terceiro grande império que nós vivemos foi o Império o Império Grego, que teve, todo mundo aqui já ouviu falar de Alexandre o Grande, né? E esse versículo aqui é tão interessante, o 39. Depois de ti surgirá um outro reino inferior, em seguida surgirá o terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Então o império que teve uma grande extensão, uma maior extensão, foi o Império Grego, que governou toda a terra. E olha que interessante, Alexandre o Grande foi um dos maiores estrategistas de guerra da história. Se você nunca assistiu, coloca lá no Google a história dos imperadores. O Alexandre o Grande, ele com 20 e poucos anos já tinha dominado o mundo inteiro. Sabe o que diz a história? Que Alexandre o Grande, com 20 e poucos anos, ele chorou, porque ele disse: não há mais terra para ser conquistada, já conquistei o mundo inteiro. E foi esse período do terceiro império. Agora aqui ele vai falar do quarto império, que representa as pernas e os pés. Versículo 40. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, assim como o ferro despedaça tudo. Também ele destruirá e quebrará todos os outros. Então, esse reino seria um reino militar mesmo, um reino de mão de ferro. E alguém quer chutar aqui qual que seria então esse quarto reino? Império Romano. Império Romano, que durou até os dias de Jesus, um pouco mais
pouco mais para frente. Foi o império, na verdade, que mais durou de toda a história. Esse foi o império que mais durou, o Império Romano, né? E olha que interessante, uma coisa interessante sobre todos esses impérios que nós estamos falando aqui, é que diante de tudo isso que Daniel está falando, todos os reinos, todos os homens, toda a história, todos eles estão como espectadores diante do Senhor. Toda a humanidade está diante do Senhor. E qual que é a igreja? Nessa visão que Daniel deu, eu pergunto para você, qual que é o objetivo central de Deus ter dado esse sonho para o rei? Está no versículo 44. Esse é o objetivo central. Nessa época dos reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por outro povo. Ele destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então, o que Deus estava mostrando para Daniel, igreja, e que estava mostrando também para o imperador, né, o Nabucodonosor, é que de todos esses reinos da terra, todos eles iriam ter o seu tempo de começo, meio e fim. Todos eles iam passar, e que o único reino que ia permanecer para sempre seria o reino do nosso Deus, o quinto reino. É o reino que não pode ser destruído. E eu quero falar rapidamente nessa noite sobre dois elementos importantes sobre o reino de Deus. Vamos voltar os nossos olhos aqui agora para o reino de Deus. Primeiro, vamos ver o estabelecimento do reino de Deus. Quando é que esse reino de Deus foi estabelecido? Há muitos que acreditam, né, agora a gente vai entrar em escatologia, doutrinas do final dos tempos, né, e muitos acreditam que esse reino de Deus ainda vai dar início. Mas nós vamos ver então sobre o estabelecimento do reino de Deus e vamos ver as características desse reino. Amém? Primeira coisa que a gente nota aqui, falando do estabelecimento do reino de Deus. Daniel diz que o reino de Deus seria estabelecido na época desses reinos, não posterior. Então, se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo o versículo 44. Quando é que Deus vai estabelecer o reino dele? Na visão do rei aqui, versículo 44. Na época desses reis. Quais reis? Império Babilônico, Medo Persa, grego e romano. Ele está dizendo, na época desses reinos, ok? Não posterior. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino. Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Amém? E que nunca será dominado por nenhum outro. Deus está dizendo o seguinte: os homens vão estabelecer os seus reinos, os homens vão estabelecer os seus governos, mas Deus, paralelamente na história, também vai estabelecer o seu reino. Deus também está presente na nossa história. A nossa história humana não é apenas a história dos homens, é a história de Deus. Essa história aqui não termina nas mãos dos homens. Essa história está sendo guardada pelo nosso Deus. Deus é o Deus da história. E outra coisa interessante, no versículo 44 ainda diz que todos esses reinos seriam destroçados, seriam destruídos. E qual reino é que ficaria estabelecido para sempre? O reino de Deus. Em outras palavras, a palavra de Deus se cumpriu ao pé da letra. Onde é que está o Império Babilônico hoje? Virou poeira. Onde é que está o Império Grego? Coitado da Grécia, precisou da ajuda da Europa lá, que quase deixa de existir como país. Onde é que está o Império Romano, que estabeleceu as estradas e dominou há 2000 anos atrás? Também acabou. Todos esses reinos se foram. Cada reino desse poderoso foi substituído por outro, né?
mas foi exatamente durante esse último império, que é o Império Romano, o último império, foi que Deus estabeleceu o seu reino. É que Deus manifestou o seu reino. Veja bem, o reino de Deus hoje não está na sua totalidade, mas o reino de Deus foi inaugurado durante o período do Império Romano. E eu vou mostrar para vocês que esse reino é um reino que está crescendo a cada dia, mas ele foi estabelecido. Vocês lembram que o texto diz que veio uma pedra do céu? Vocês estão aí com a Bíblia aberta? Que veio uma grande pedra do céu que se deslumbrou. Qual que é o versículo aí? O verso 40. Hoje eu estou na Bíblia aqui do celular. Oi? Finalmente, quarto, não é esse aqui não. 45. Então veja bem, está lá a estátua. Daniel está descrevendo o significado de cada reino, a transitoriedade de cada reino. E quando ele está terminando de dar a visão, ele falou: veio uma pedra do céu solta da montanha, deslocou, ele fala que é da montanha, e bateu contra o pé dessa estátua, e ela se esmigalhou, se espatifou, e não sobrou nada dessa estátua. E essa pedra, né, essa pedra que viria esmigalhar todos os impérios, essa pedra se manifestou há 2000 anos atrás. Jesus Cristo veio aqui há 2000 anos atrás e estabeleceu o reino de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, vá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Jesus aqui está sendo questionado pelos fariseus em Lucas 17, 20. Porque Jesus falou que é rei, mas cadê o seu reino? Cadê o seu reino que eu não estou vendo? Cadê os seus soldados? Cadê o seu reino? Olha o que Jesus respondeu para os fariseus em Lucas 17, 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o que? O reino de Deus. Quando é que vai vir o reino de Deus? Você veio como rei, quando é que vem o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus não é físico, não é visível. Nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vós. Amém. Jesus também disse assim em João 18, se você quiser acompanhar, João 18, 36, Jesus disse também, quando ele foi interrogado, ele falou: o meu reino não é desse mundo, porque se meu reino fosse desse mundo, vocês estariam aqui para me apoiar. Por isso que ele falou para Pedro: guarda essa espada, Pedro, porque se eu quisesse, meu pai mandaria uma legião de anjos e acabaria com todos vocês, mas o meu reino está entre vós. E isso é maravilhoso, porque todos os reinos humanos já passaram, mas o reino de Deus continua no nosso meio. O reino de Deus ainda continua convertendo o coração das pessoas. Eu acho que foi Napoleão Bonaparte que disse uma vez: eu conquistei os meus reinos com espada, né, com guerra. Jesus nunca pegou na espada, mas Jesus nunca teve tantas pessoas. Nenhum imperador teve tantas pessoas fiéis e leais como Jesus tem. Amém. Jesus nunca escreveu uma música, mas quantas milhares de músicas são escritas para o nome de Jesus? Jesus nunca precisou arregimentar um exército, mas no mundo inteiro, nesse exato momento, milhares de cristãos em todos os continentes estão levantando as suas mãos e dizendo: ao Rei dos Reis eu entrego a minha vida. Tu és o Senhor, Tu és o Rei, Tu és o Rei de toda a terra, de todas as coisas. Não foi por força, não foi por violência. Todos os dias Jesus
entra no coração de pessoas, e todo momento Jesus começa a governar o coração e as vidas das pessoas. Amém. E mais do que isso, Jesus disse que o reino dele não seria abalado. Você sabe que teve um imperador que disse: não adianta matar cristão, quanto mais você mata, mais eles multiplicam. E os historiadores dizem o seguinte: que o sangue dos mártires, que começaram a ser mortos, funcionava como uma espécie de adubo. Quanto mais fertilizante, quanto mais você colocava, mais mártires se levantavam, mais cristãos se multiplicavam. Nós somos o único povo da face da terra. Quanto mais você mata, mais a gente se multiplica. Amém. É isso que Paulo deixou Paulo doido. Ele falou: quanto mais eu mato esses cristãos, mais eu vejo que eles amam Jesus, mais eles estão prontos a perdoar. Estevão está sendo apedrejado, e ele está dizendo assim: Senhor, perdoa, não impute esse pecado a eles. Isso gerou em Paulo uma loucura, uma revolta. Outra coisa, segundo lugar, o reino de Deus, ele começa de forma simples, ele tem uma aparência simples. O texto diz que o reino, essa pedra que despedaçou a estátua, era só uma pedra. Uma coisa tão simples do que uma pedra. A aparência do reino é simples, mas com o passar do tempo ela vai ganhando proporções. Jesus contou várias parábolas comparando o reino de Deus. Gente, sabe o que Jesus comparou o reino de Deus? A um grão de mostarda. Jesus falou que o grão de mostarda é a menor das hortaliças, mas quando vai crescendo, se torna a maior de todas as árvores, e as aves vêm e se aninham debaixo dela. O reino de Deus é assim. Eu estou pregando aqui, eu não sei, mas Deus está gerando processos na sua vida, no coração das pessoas que depois vão ouvir a palavra que acabou a bateria. Pessoas que vão... Cadê as filhas? E o reino de Deus vai crescendo de forma invisível. Assim foi na casa da minha família. Meu pai foi num culto, numa casa, e disse: eu vou lá. E ali eu estava matando pernilongo. Eu estava no culto ali, tinha mais pernilongo do que outra. A casa era perto da represa ali no Orião. Sabe como que é ali, né? E eu matando pernilongo, eu ali lutando com os pernilongos. Mas ali o reino de Deus foi entrando no coração daquele adolescente. E Deus foi transformando a minha vida. Amém. Eu não sei como que você veio para Jesus, mas uma coisa eu sei: você veio para Jesus porque o reino de Deus, na simplicidade que ele tem, ele vai entrando nos lares, ele vai entrando nos presídios, ele vai entrando nas casas. Você não consegue. Na época do comunismo, no auge do comunismo, teve um cristão que foi evangelizado lá na União Soviética. E o comunista desafiou o cristão, disse: está vendo as roupas desse homem? Lindas. O cara estava bem vestido, falou: isso é o que o comunismo dá. O que o evangelho pode fazer? O comunismo dá dignidade. Ele falou: realmente, isso quando o comunismo estava em alta, né? Ele disse: realmente o evangelho não pode dar roupas a esse homem, mas o evangelho pode colocar um novo homem dentro dessas roupas. Nós estamos aqui nessa noite para dizer isso para você, que esse evangelho pode não tornar você, não vai tornar você uma pessoa rica, não vai ajudar você a mudar de carro, mas vai ajudar você a ser um pai de família, vai ajudar você a ser um homem de caráter, vai ajudar você a ser um bom funcionário. Esse evangelho vai mexer na sua vida de dentro para fora. Esse é o compromisso desta igreja, esse é o compromisso que nós temos aqui. Nós não estamos aqui para entreter pessoas, nós estamos aqui para que esse evangelho transforme você de dentro para fora. Amém. Glória a Deus. Amém? E é isso, porque ele tem essa aparência, mas o texto diz que depois ele vai encher toda a terra. Diz que depois que essa pedra caiu, ela se transformou numa montanha.
e ela encheu toda a terra. Então, nós estamos dentro de um reino que foi inaugurado por Jesus. Sim, vai chegar o dia que nós vamos ver um reino refulgente. Sim, vai chegar o dia que Jesus Cristo vai pisar na história como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim, vai chegar o dia que nós veremos o reino na sua plenitude, que esse céu vai se rasgar de ponta a ponta, e nós veremos, sabe aquele Jesus que foi massacrado na cruz, que cuspiram nele? Dessa vez ele não virá como um cordeirinho, dessa vez ele virá como um leão da tribo de Judá, dessa vez ele virá montado num cavalo branco, e na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai ser o dia em que todos os presidentes de todas as nações, todas as autoridades vão cair de joelhos e vão dizer: só Tu é o Senhor. E Ele vai vir para fechar essa história e para começar uma nova história. Aí nós veremos o reino na sua plenitude. Por enquanto nós estamos vendo o reino invisível. Amém. Mas vai chegar o dia que nós veremos o reino em toda a sua glória. Você está dentro do reino, o reino está dentro de você. Aleluia. E isso foi uma palavra de encorajamento para Daniel. Amém, Jesus. Imagina você cativeiro ali, vivendo como escravo. O que Deus tem para nós? E Deus deu uma visão para o rei, e ninguém interpretou primeiro, só Daniel interpretou. O Deus de Daniel, tanto é que mais para frente o texto vai dizer: a partir de hoje todo mundo aqui vai adorar o Deus de Daniel, porque Ele é Deus no céu e na terra. Glória a Deus. Ele é o Deus dos deuses, porque os deuses desse mundo não conseguem revelar o oculto, mas o Deus de Daniel revelou todas as coisas. Amém. E Daniel então, e aí eu tenho certeza que um começou a falar para o outro, falou, e sabe uma coisa? Na visão que o rei viu, e tem outra, Daniel chegou na presença do rei como um servo de Deus, não se intimidou, porque ele sabia que ele estava debaixo de um general muito maior, de um Deus muito maior. Daniel sabia que antes de bater continência para o homem, ele tinha um rei no céu e na terra. E Daniel deu o recado, falou: já prepara suas coisas, porque vai cair tudo isso aqui por terra, tudo isso aqui vai ser destruído, demolido, porque só existe um último reino que vai ser estabelecido, que é o reino de Deus. Amém. E foi o que aconteceu. E nós vamos ver, esse rei aqui vai dar trabalho para Daniel, vai ficar louco, vai jogar. No domingo que vem nós vamos ver os rapazes que foram jogados na fornalha de fogo. Vamos ver Daniel sendo jogado. Como que esse livro não é um livro apaixonante, gente? É fantástico. O pessoal vai ser jogado na cova dos leões, e o leão não vai sentir vontade de comer crente, porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ah, meu amigo, tem muita coisa de Deus para a tua vida aqui ainda. Amém. Aleluia. Mas aquela palavra de Daniel foi que o reino de Deus é o que vai triunfar. Glória a Deus. Aleluia, é isso aí. Aleluia. Pai, não está no Espírito ali. Isso aí, tá. Manda daí que eu mando aqui. E isso foi uma palavra para aquelas pessoas, dizendo: não é o fim. Não é o fim. Wagner, não é o fim. João, não é o fim. E eu tenho certeza que aqueles judeus que estavam ali começaram a adorar a Deus, porque não é o fim ainda. Porque a história está na mão do Senhor Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 12, 28 diz que nós pertencemos a um reino que não pode ser abalado. Amém. Aleluia. Você pertence ao reino que não pode ser abalado. Ele diz que todas as coisas serão abaladas. A economia do mundo vai ser abalada, está sendo abalada. Os presidentes estão sendo abalados. Mas se você está grudado, se você está preso no reino, a sua vida vai ser inabalável. Glória a Deus. Você vai passar por todas as lutas que tiver que passar. Apocalipse 11, 15 tem uma mensagem igual de Daniel. Diz lá, Daniel, para todos, que os reinos desse mundo pertencem ao nosso Deus. Amém. E ao seu Cristo. Aleluia. Isso trouxe esperança. Isso trouxe esperança no coração deles. E nós estamos aqui. Jesus veio, a pedra de esquina.
Os judeus que confiavam na religião quebraram a cara. Jesus falou: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Os romanos entraram em Israel e destruíram tudo. E eles viram perdendo tudo. Mas todos aqueles que pertencem ao reino de Deus, e você que está aqui hoje à noite, se você pertence ao reino de Deus, você pode se alegrar, porque tudo nessa terra passa. Daniel viu astrólogos passando. Daniel viu a limitação da sabedoria dos homens. Mas Daniel permaneceu naquele reino até o fim. Quando Daniel foi jogado na cova, ele já tinha 70 e poucos anos, quase 80 anos. Mas ele permaneceu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo passa, bem como as suas concupiscências, os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Glória a Deus, aleluia. Você está sendo plantado no reino. Cada domingo, cada quarta-feira, cada momento, cada discipulado, cada encontro que você vem aqui, talvez você... Jesus falou que esse reino não vem com aparência estranha. Eu tenho até medo quando as coisas são muito explosivas. Mas de alguma forma esse reino está sendo plantado dentro do teu coração. Esse reino está mexendo com as suas motivações. Esse reino está mexendo com os seus valores. Esse reino está mudando a sua vida. Esse reino está mexendo com a sua estrutura. Esse reino está dizendo: seja mais paciente. Esse reino está dizendo: seja mais tolerante. Esse reino está dizendo: cale a sua boca, aprenda a se calar, não seja uma pessoa que retruca. Esse reino está mexendo com você. Esse reino está querendo dominar a sua essência, porque Deus sabe que nós temos uma essência má, uma essência caída. Mas quanto mais a gente deixa esse reino se envolver na nossa vida, Amém. ele vai mudando a nossa maneira de ser. Olha, Jesus não veio para te dar religião. O cara pode pular aqui, dar cambalhota. Sabe o que Deus quer? Mudança de comportamento, mudança de atitude. É a gente se medir, não é pelas pessoas que estão fazendo errado, é a gente se nivelar pelo reino de Deus. Eu quero ser como Jesus, eu quero ser como Daniel, eu quero ser fiel no meio de uma geração que odeia Deus, uma geração permissiva, uma geração que bate palma para o pecado. Eu quero ser a resistência. Eu quero, enquanto todos estão fazendo a vontade do diabo, eu decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. É para isso que nós estamos aqui. Esse reino, Daniel só fez a mudança, só fez a diferença, porque nós vimos lá no capítulo 1 que ele decidiu no seu coração não se contaminar com o banquete do reino. Ele falou: eu não vou aceitar ser manipulado pelas ofertas desse mundo, pelas propostas desse mundo. Então é para isso que Jesus está te chamando. Jesus não está te chamando para uma brincadeira. Jesus está te chamando para Ele assumir o controle de toda a sua vida. Porque a gente canta aqui: Jesus, eu te amo, Jesus, tu és o meu tudo. Aí Deus fala: eu sou o seu tudo mesmo? Vamos fazer um teste. Aí o seu marido vai e te irrita, tua esposa vai e te irrita, você já dá um chute. Ou então você já perde o controle, você já sai do espírito. Ou então fala: não tenho tempo hoje para Deus, não, hoje eu preciso ganhar dinheiro, não tenho tempo para Deus. Mas você não falou aqui com a sua boca que Jesus é o tudo? Então, esse é o Evangelho. O Evangelho quer que a gente não só diga, mas que a gente viva essa palavra. Porque se essa palavra não mudar a nossa vida, é só uma religião. Mas o poder dessa palavra está justamente quando a gente coloca ela em prática. Então, para a gente terminar esse culto, Deus é o Senhor da história. Glória a Deus. Deus pergunta para você nessa noite: você quer me seguir? Quer seguir o meu reino? Quer ser como um Daniel? Então você vai ser inabalável, porque os que confiam no Senhor serão inabaláveis. Todas as coisas vão sair do seu lugar, todas as estruturas do mundo podem se abalar,
mas aqueles que estão em Cristo jamais serão abalados. Glória a Deus. Eu quero que Deus faça da minha vida o mesmo material que Ele usou no reino dele, que Ele use na minha vida, para que eu seja um homem inabalável, Aleluia. independente de todas as coisas. Você pode curvar sua cabeça comigo? Vamos orar ao Senhor. Deus está dizendo que todas as coisas vão passar. Todas as coisas podem ser abaladas. Glória a Deus. Mas se a sua fé estiver em Cristo nessa noite, você vai passar por essa luta. Glória a Deus. Porque os seus olhos estão em Cristo. Você vai passar por esses problemas. Você vai vencer essas circunstâncias. Porque Jesus disse: o meu reino já está entre vós. O meu reino não vem com aparência física. Na primeira vinda, Jesus estabeleceu o reino de Deus. Mas Ele estabeleceu o reino de Deus no coração dos homens. Será que você pode dizer para Deus nessa noite: reina em mim, Senhor, reina no meu coração, reina nas minhas motivações, reina nas minhas reações, explosivas, nas minhas reações, reina, Senhor, que eu saiba a hora de me calar. Como que Deus vai poder operar se a gente não para de falar? Se a gente não sabe se calar, se a gente não sabe descansar? O reino dele quer assumir todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor dê forças para o teu povo nessa noite. Aquele que está cansado, aquele que está sentindo que a luta está travada, está ferrenha. Senhor, aquele que está pouco motivado, sabe, a motivação é Cristo. Se Jesus não for a sua motivação, esse entusiasmo passa. Eu sempre digo aqui: a única coisa que tem que fazer você vir nessa igreja é Jesus. Amém, Jesus. Se for eu, você vai parar, porque eu sou imperfeito. Se for, será o número de pessoas aqui, você vai parar. Mas se a tua motivação for Jesus, tudo pode parar, mas você nunca vai parar. Você nunca vai olhar para as circunstâncias. Se você tirar os olhos de Jesus, foi o que eu disse essa semana, nós nos irritaremos com todas as coisas. Tudo vai tirar a nossa paz. Pessoas vão tirar a nossa paz. Os comentários vão tirar a nossa paz. A infidelidade humana tira a sua paz. Mas Deus está dizendo: coloque os seus olhos em mim. Coloque os seus olhos em Cristo. Porque Ele é inabalável. Ele é essa pedra que esmiuça todas as estruturas humanas. Tudo aquilo que está pendurado no homem cai, mas aquilo que está afirmado em Jesus cresce e frutifica sobre toda a terra. Por isso, Deus, eu quero te agradecer nessa noite, pelo teu Espírito, pela tua palavra que é fiel, que se cumpriu nos dias do Daniel, que se cumpriu nos dias do Emanuel. Muito obrigado, Jesus, por estabelecer o teu reino entre nós. Um reino que não teve formosura, um rei que não teve a visita de grandes reis, mas que foi visto pelos magos, que viram atrás da estrela, que foi visto pelos pastores que estavam ali guardando as ovelhas. Mas naquela madrugada, os anjos trouxeram novas de grande alegria, porque no vosso meio nasceu o Rei dos Judeus, o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, que morreu, que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e que reina sentado no seu trono, e que domina sobre todas as coisas, e que vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, porque importa que ele reine, até que todas as coisas, até que todos os seus inimigos sejam colocados como estragos, como esteio dos seus pés. Glória a Deus, aleluia. Para a glória do seu nome, Jesus.
Amém. Que as palmas exalte a Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Coisa linda, né? Olha aí, ó. Vê se Deus está falando com a igreja ou não está. Deus está falando nesse lugar ou não está? Aleluia, aleluia. Que o Senhor console o seu coração, viu, Ivete? Dá um abraço na Ivete lá, eu queria que alguém, menos o Mauro, alguém da igreja. O Mauro já abraça todo dia. Amém? Faz um ano que a Ivete perdeu o filho dela, né? Então é uma dor, não tem palavras, só quem a faz sabe. Mas que Deus de toda consolação possa consolar o teu coração. Eu sei que pessoas são insubstituíveis na nossa vida, mas Deus coloca muitos filhos aqui na sua vida, Ivete, muitos filhos e filhas, em nome de Jesus, e nós estaremos aqui com você, porque você faz parte, mulher, de um reino que não pode ser abalado. Nós choramos e ficamos tristes, mas nós estamos edificados no reino inabalável, e um dia nós encontraremos o seu filho, restaurado, curado, transformado, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus nessa noite, porque Deus é fiel, Deus é bom. Mais uma vez quero agradecer a Deus pelos meus amigos que estão aqui, quero agradecer a Deus por vocês, igreja, porque o povo de Deus, a minha mulher, o culto vai começando, ela começa a ficar aflita, será que o povo vai? Descansa, olha a igreja aqui, ó, o povo vê, Deus traz, o povo não vem por causa de você não, o povo vem por causa do Espírito Santo de Deus que está aqui, e nem por causa de mim também não, aleluia, porque tem um Espírito, Jesus disse que eu vou atrair, é Jesus, porque se a gente faz a igreja no marketing, tem que ter marketing, aqui o dia que não tiver o povo vai embora, mas é o Espírito de Deus que coloca a fome no coração das pessoas, aleluia, Jesus, se deixar eu já emendo aqui, já prego a domingo que vem. Amém, Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora, poderosa, desse que é uma pedra de tropeço, que é uma rocha de escândalo, e que o poder e a graça salvadora do Espírito Santo, a consolação do Espírito, esteja no coração da Ivete, esteja no meu coração, de todos os pais e mães que se sentem órfãos dos seus filhos, de todos aqueles que se sentem preteridos, todos aqueles que se sentem traídos e abandonados. Deus é o Deus do órfão e da viúva. Que o Espírito de Deus console o teu coração nessa noite. E você, mulher, Deus diz: eu sou o seu marido. Deus é o Deus de toda graça, em nome de Jesus. Amém. Pode dar um abraço aí, sem Covid no seu irmão, em nome de Jesus.